Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui nos materiais sobre o Poder Executivo Federal no Brasil. A ideia é entender direitinho quem manda, como essa pessoa chega lá e o que ela faz no dia a dia, né? Tudo baseado na nossa Constituição. Para começar, o Brasil é um país presidencialista. Isso, assim, significa que o presidente da República faz dois papéis ao mesmo tempo. Ele é o chefe de Estado, que representa o Brasil lá fora, e também o chefe de governo, que toca a administração interna. Claro, com a ajuda dos ministros, né? Exato. E entender isso é fundamental, sabe? Para sacar a dinâmica política aqui no país. Como as coisas funcionam, como o governo age. É, essa concentração de poder no presidente define muita coisa. Entendi. Então vamos lá. Como é que o presidente e o vice são eleitos? Olha, é por eleição direta, os dois juntos na mesma chapa. Acontece sempre em outubro. E para ganhar já no primeiro turno, o candidato precisa ter a maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, mais da metade dos votos tirando os brancos e nulos. É um patamar alto, né? Para dar legitimidade. E se ninguém consegue essa maioria de cara, o que acontece? Aí tem o segundo turno, só com os dois mais votados do primeiro. E tem um detalhe: se um desses dois candidatos do segundo turno morre, ou desiste, por exemplo, eles chamam o próximo da lista, o terceiro mais votado do primeiro turno. Ah, interessante isso. E se der empate? O mais velho ganha. É o critério de desempate. E para se candidatar, tem regra. Imagino que sim. Tem sim, várias. A pessoa tem que ser brasileira, ter os direitos políticos ativos, título de eleitor, morar aqui, claro, não ser filiado a um partido político e, importante, ter no mínimo 35 anos de idade. A ideia é que já tenha uma certa maturidade, né? Certo, 35 anos. E depois de eleita? Aí tem a posse lá no Congresso Nacional, com aquele juramento de respeitar a Constituição e tudo mais. Tá. Agora, e se o presidente não puder governar? Sei lá, por um tempo ou permanentemente? Nesses casos, quem assume é o vice-presidente. Ele é o substituto natural, tanto para cobrir uma ausência temporária, tipo uma viagem longa, quanto para assumir de vez se o cargo ficar vago. E o vice também ajuda o presidente em missões especiais que ele designar. E se os dois, presidente e vice, não puderem assumir? Tipo, acontece alguma coisa com ambos ao mesmo tempo. Tem um plano B? Tem sim. A Constituição prevê uma linha sucessória. Primeiro assume o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele também não puder, aí vai para o presidente do Senado Federal. E, em último caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles assumem só para segurar as pontas, imagino. Exato. Eles assumem interinamente só para garantir que o governo continue funcionando até resolver a situação. Mas e se a vaga for definitiva? Tipo, os cargos de presidente e de vice ficam vagos de vez. Aí a coisa muda. A solução é convocar nova eleição. Mas depende de quando isso acontece. Como assim? Depende. É que se essa dupla vacância, a falta dos dois, acontecer nos primeiros 2 anos do mandato, a Constituição manda fazer eleição direta. O povo vota de novo, em 90 dias. Mas se acontecer já nos últimos 2 anos do mandato, aí a eleição é indireta. Quem escolhe o novo presidente e vice é o Congresso Nacional, e isso tem que ser feito em 30 dias. Nossa, que diferença! E quem é eleito nesse caso? Fica os 4 anos? Não. Quem entra só completa o mandato que estava em curso. Não começa um novo mandato de 4 anos. Entendi. E uma curiosidade que eu vi aqui. Presidente e vice precisam pedir permissão para viajar para fora do país. Precisam. Se a ausência for por mais de 15 dias, eles têm que ter uma licença do Congresso Nacional. Sério? E se não pedirem? Podem até perder o cargo. É uma regra para evitar que o país fique sem comando por muito tempo, sem o aval do Legislativo. Faz sentido. Bom, já entendemos como se chega lá, quem substitui, mas e o trabalho em si? O que o presidente faz no dia a dia? Quais são os poderes dele? O artigo 84 da Constituição parece ser a chave, né? Ele mesmo. O artigo 84 lista as competências que são só do presidente. É uma lista longa, viu? Mas a gente pode agrupar para facilitar. Ele tem um papel forte na administração, nomeia e demite os ministros de Estado, comanda toda a administração federal, sabe? E também cuida dos cargos públicos federais, dentro do que a lei permite.
E na parte de criar leis ele também participa. Muito. Ele pôde iniciar o processo de criação de leis, mandar projetos para o Congresso, e depois que o Congresso aprova, é ele quem sanciona, promulga e manda publicar a lei. Ou pode vetar também, né? Total ou parcialmente. O veto é uma ferramenta poderosa. Com certeza. E tem mais. Ele pode editar medidas provisórias. São tipo leis que já saem valendo na hora, mas que o Congresso precisa aprovar depois para não perderem a validade. É um instrumento bem ágil, mas também controverso às vezes. Imagino. E os decretos, para que servem? Os decretos são importantes. Tem o decreto regulamentar, que serve para detalhar como uma lei vai ser aplicada na prática, para garantir a fiel execução, e desde 2001 tem também os decretos autônomos. Esses são mais específicos, para organizar a administração federal, desde que não aumente despesa, nem crie ou extinga órgãos, ou para extinguir cargos públicos que estejam vagos. Interessante essa distinção. E fora isso, relações exteriores, defesa... Sim, o presidente representa o Brasil lá fora, negocia tratados que depois precisam ser aprovados pelo Congresso, pode declarar guerra ou celebrar a paz, também com autorização do Congresso, e é o comandante supremo das Forças Armadas. É muita responsabilidade nessa área também. E aquelas nomeações importantes que a gente sempre ouve falar, ministro do STF, procurador-geral... Também é atribuição dele, nomear ministros do Supremo e dos tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, o presidente do Banco Central. Muitas dessas nomeações precisam da aprovação do Senado, tá? E também nomeia os ministros do Tribunal de Contas da União, o Advogado-Geral da União, enfim, cargos-chave do Estado. Ufa, é coisa pra caramba. Ele consegue dar conta de tudo isso sozinho? Ou pode passar alguma tarefa adiante? Pode sim. A Constituição permite delegar algumas coisas. Especificamente, ele pode delegar para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República ou para o Advogado-Geral da União aquelas funções de editar decretos autônomos, conceder indulto ou comutar penas e a parte de prover cargos públicos federais. Ah, bom, pra dar uma agilizada, né? Exato. Para não concentrar absolutamente tudo nas mãos dele e dar mais fluidez para a máquina pública. Bom, acho que deu para ter uma visão bem clara, né? O desenho constitucional brasileiro dá um poder imenso para o presidente, mas também um monte de tarefas complexas. Ele tem que ser representante, administrador, legislador, gerente de crise, tudo ao mesmo tempo. É isso aí. Essa combinação de ser chefe de Estado e chefe de governo numa só pessoa, junto com todas essas atribuições que a gente viu, incluindo o poder de editar medidas provisórias e certos decretos, isso molda demais como o poder funciona no Brasil. A relação com o Congresso, a governabilidade. Pois é. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Com base em tudo isso que a gente conversou, como essa estrutura toda, esses poderes concentrados e a forma de eleição direta acabam influenciando a relação, que a gente sabe que é muitas vezes tensa, entre o presidente e os outros poderes, principalmente o legislativo. Como isso funciona na prática do dia a dia para governar o Brasil? Fica aí a reflexão.